Doutor servidor público da Secretaria Municipal de Educação de Arapiraca, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui vou te contar tudo sobre a redação para que você consiga aprovação nesse concurso público. A banca, o IBAN, a gente vai falar do edital, critérios de avaliação e como construir um texto potente que vai acelerar a sua aprovação, porque você sabe que a discursiva, ela é decisiva em concurso público. E eu adoro falar de concursos da área da educação, porque eu sou servidora pública da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso há 8 anos e o concurso, assim, mudou a minha vida. Eu amo ser servidora pública efetiva, isso me traz paz, me traz tranquilidade, eu posso viajar com a minha família, posso proporcionar bons momentos para minha família, e a gente sabe como a educação é uma área tão necessária no nosso país. Então, para mim é muito gratificante poder servir as pessoas por meio da educação e, ao mesmo tempo, ter estabilidade, poder ter tranquilidade financeira. É a melhor coisa do mundo. Eu espero que você consiga também a aprovação. E você sabe que a discursiva, ela é decisiva. Então, antes da gente falar do edital, eu quero falar uma coisa muito importante, porque, no geral, quando a gente fala de concursos para a área da educação, sejam concursos federais, municipais, estaduais, os professores tendem a achar que, eu sou da área da educação, eu faço formações constantemente, eu estudo, eu leio, eu planejo as minhas aulas, então eu não preciso estudar redação, porque eu já domino ali a legislação educacional. Então, por exemplo, já sei da BNCC, eu já sei da LDB, eu sei o que educação ela deve ser pautada. Eu sei as nomenclaturas que envolvem a BNCC, como habilidades, como projeto de vida, componente curricular. Só que quando a gente fala de redação, é uma estrutura. E eu falo isso porque no concurso que eu fiz, por exemplo, muitos professores de língua portuguesa que dominam a norma padrão, que têm conhecimento gramatical, não conseguiram nota na redação. Por que isso acontece? Porque a banca, quando a gente fala de um concurso educacional, ela não espera só normas da língua portuguesa. Ela espera não só BNCC, LDB, citações de educadores, pedagogos, ela espera também uma estrutura. Isso será avaliado no seu texto. Então, muito candidato, por exemplo, cita a BNCC, cita a Constituição Federal, Direito à Educação, cita lá a BNCC e a questão da inclusão, da diversidade, das juventudes, do protagonismo juvenil, mas coloca lá, eu acho que, eu penso que, sendo que é uma redação. É um texto dissertativo, então não tem essa lógica de expor a opinião de forma individual. É um texto que a gente constrói fazendo uma análise crítica, obviamente, daquele tema, mas há toda uma construção linguística que não é pessoal. Aquele texto não é um relato pessoal, não é um diário em que você vai desabafar suas questões, né? Tem professor que confunde também, às vezes vê o tema lá que envolve, por exemplo, violência no espaço escolar, ou, por exemplo, bullying. E aí ele traz relatos pessoais para dentro do texto, de coisas que ele viveu, de formas como ele lidou com aquilo de maneira pedagógica. Gente, o texto não é um relato, não é um diário de bordo sobre a sua profissão como professor. Então, a redação para concursos na área da educação precisa ser estratégica. Não é sobre chegar lá e desabafar sobre as minhas questões pessoais, ou sobre como eu individualmente faria ou abordaria uma situação. Quando a banca, por exemplo, traz questões que envolvem discriminação racial ou inclusão de pessoas com deficiência, de estudantes com deficiência, a ideia não é que você fale de forma individual sobre algo que você viveu, mas de maneira mais global. Como a educação brasileira deve lidar com a parte da inclusão? Como, pedagogicamente, a gente pode discutir questões afro-brasileiras, autores negros, dentro do espaço escolar? Como trazer representatividade? Como trabalhar diferentes formas de violência, não só violência física, mas violência simbólica, dentro do espaço escolar? Então, nunca é sobre a sua visão pessoal. Por isso a importância de estrutura. Então, não é só conteúdo, e a gente fala de leis, citações, de um embasamento teórico que vai trazer força para suas ideias, mas também de estrutura, de um passo a passo, de seguir ali e ter um domínio de um caminho que vai ser construído dentro daquele texto. Então, muito cuidado. Muitos professores negligenciam a redação porque acreditam que já fazem formação sobre, sei lá, habilidades socioemocionais e tá pronto para fazer a redação. Redação 30 linhas, e no caso de vocês, já vamos entrar no edital, mínimo 25, máximo 30 linhas, exige estrutura, exige organização. E esse concurso, eu digo isso porque o meu concurso, por exemplo, ele foi feito há 8 anos atrás. Só teve um novo concurso agora em 2025. Foram 8 anos sem concurso, somente seletivo. E muitas pessoas não passaram nem no outro, nem nesse. Então, 8 anos que não passaram. Eu não sei quando vai ter um outro concurso. É um concurso muito valioso.
A redação ela vale 20 pontos e ela pode ser decisiva numa nota final. Eu digo isso também porque quando eu fiz meu concurso, a banca foi BFC, a discursiva me colocou num outro patamar. Eu não fui tão bem na objetiva, eu não fui tão bem na legislação, eu não fui tão bem nem nos conhecimentos específicos, mas na discursiva eu destruí. E eu fui aprovada em primeiro lugar. Então a margem de nota em relação à segunda colocada, eu fiquei em primeiro lugar. Foi muito grande, porque eu arrasei na discursiva. Então é entender que é necessário sim dominar toda a nomenclatura proposta pela Base Nacional Comum Curricular, pela Lei de Diretrizes e Bases, Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que há uma estrutura, há uma estratégia discursiva. Então é sempre pensar de uma maneira crítica, racional, científica, seguindo um caminho de contextualização, de argumentação. Um outro problema que eu também vejo muito forte em concursos da área da educação. O candidato está estudando ali redação e aí ele muitas vezes faz um texto descritivo, ele descreve a realidade. Então a banca propõe ali um tema, supondo educação financeira, educação ambiental ou a tecnologia e como usar a tecnologia de maneira pedagógica no espaço escolar. Aí o candidato só descreve a realidade. Mas ele não traz uma análise profunda das raízes, com causa e consequência, com exemplificação. E ele fica ali navegando pela descrição do problema. Então ele fala do bullying. Ele descreve que existem violências na escola. Ou então, por exemplo, a questão da alfabetização ou do letramento. Fica descrevendo que a alfabetização, que, por exemplo, a alfabetização é um problema hoje na escola, que os alunos não sabem interpretar, decodificar, mas ele não analisa de maneira mais profunda as causas. Ele não traz exemplos daquilo. Então, por exemplo, eu li recentemente a redação de uma aluna minha na minha plataforma de correção, e ela trouxe ali a Constituição Federal, o direito à educação, ela explica a importância da educação e só. Isso é um texto praticamente jornalístico, né? Um texto em que não traz criticidade, profundidade. Então, você que vai fazer esse concurso, ao analisar aquele tema proposto, vai ter que aprofundar. Não basta só dizer, a Constituição prevê o direito à educação, a BNCC prevê a inclusão da diversidade. Não é suficiente. Eu preciso me ancorar na realidade e ir descascando a realidade, as camadas da realidade, para de fato chegar na causa daquele problema. E muitas questões do espaço escolar envolvem, por exemplo, falta de políticas públicas, mentalidade social. Então, por exemplo, situações de violência como gordofobia, homofobia no espaço escolar ou a não inclusão de pessoas com deficiência tem muito a ver com falta de políticas públicas, falta de educação, falta de base familiar, mentalidade social. Então, é necessário ter ali um posicionamento dentro do texto que analise criticamente aquela realidade e não que só cite a base nacional. Por exemplo, muito professor vai fazer redação, traz a BNCC como uma decoração no texto, só para dizer que trouxe uma lei. Não é suficiente. Eu não posso só trazer a BNCC e falar, olha que bonita a BNCC. Não, eu preciso descascar a realidade e trazer essas camadas mais profundas. Então, existem questões que a gente pode discutir de desigualdade social, de falta de investimento, de falta de estrutura no espaço escolar. A gente pode falar de falta de material pedagógico. Então, existem uma série de questões que estão ancoradas na educação. Porém, eu quero deixar aqui muito transparente para vocês o fato de que a banca ela coloca no edital que podem ser temas relacionados a atualidades ou ao anexo 3 do edital. O anexo 3 traz ali o conteúdo programático. A gente vai ter as leis educacionais, conhecimentos mais específicos. O que isso significa? Há uma grande chance da banca cobrar o eixo temático educação, mas pode ser que ela não cobre, tá? No geral, concursos de educação cobram educação porque a banca quer justamente ver a postura e a posição do professor, porque se é um professor que traz um texto que vai contra os direitos humanos, obviamente a banca vai eliminar esse candidato. Então, a banca gosta de ver a posição do professor que vai ser inserido naquela secretaria. Mas pode ser que o tema não envolva educação. Então, o que cabe a você, candidato desse concurso público? Você precisa aprender redação para qualquer tema. Claro que você vai focar no eixo temático educação e você não vai estudar por temas. Então hoje eu vou estudar violência e bullying na escola. Amanhã eu vou estudar, por exemplo, a questão da diversidade na escola.
depois eu vou estudar tecnologia na escola. Não, você vai estudar o eixo temático educação e aprender como ancorar esse eixo temático dentro daquele tema específico. Porque em concursos públicos os temas são específicos. Por exemplo, o papel do professor no combate ao racismo na escola. Tema específico. Não vai cair assim, fale sobre educação. Então, o que cabe a você é aprender estrutura de redação, texto dissertativo e entender o eixo temático educação e como ancorar repertórios de educação dentro daquele tema específico, que é justamente o que eu ensino dentro do meu curso de redação para concursos públicos. Lá a gente tem mais de 40 aulas, plataforma de correção. Vocês podem comentar nas aulas. E a gente tem uma aula específica sobre educação. E eu adoro falar de educação. Então lá eu trago leis, várias citações para você inserir no seu texto. Tem também, dentro do curso, um e-book de modelo de redação com várias redações sobre educação. Então a gente fala sobre papel da arte, sobre inclusão, tecnologia na escola, vantagens e desvantagens do uso de tecnologia no espaço escolar. Enfim, são muitas possibilidades a serem exploradas. E eu ensino de forma simples e uma forma muito rápida como fazer redação 30 linhas, porque você não vai fazer 25 linhas, tá? Embora a banca defina que o mínimo é 25 linhas, uma redação potente com uma nota incrível vai ter no mínimo 27, 28 linhas. E eu ensino exatamente o que fazer em cada linha. Quer aprovação, quer se tornar servidor público efetivo, clica nesse link aqui abaixo, que é o meu curso de redação para concursos públicos, e ele vai transformar a sua escrita, transformar a sua vida, para que você garanta o seu espaço no serviço público. Então entra aqui que eu tô te aguardando lá dentro. Tem dúvidas em relação ao edital, ao concurso? Coloca aqui abaixo que eu vou ajudar vocês.